Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Mariana e este aqui é o canal Sobrenatural. Bora aí de coletânea de relatos sobre demoneias. Pra quem não sabe, gente, esse é um nome que foi escolhido aqui tanto por mim quanto pelos inscritos aqui, né, que fizeram tipo uma votação. E isso significa relatos de pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas que fazem magias, maldades. Então é uma espécie de coletânea aí de pessoas ruins. E outra coisa que eu quero falar pra vocês, gente, se gosta do canal, deixa aí o like bem no início, vai ajudar muito aqui o canal. Se inscreva também se você não é inscrito e ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Se esse vídeo tiver a função de hypar, hype ele aí pra mim, que vai ajudar muito aqui também na divulgação, no crescimento do canal. Se tiver algum relato, quiser me enviar, o e-mail tá aqui ó, na descrição do vídeo, assim como o link das minhas outras redes sociais também, apesar que lá tá bem desatualizado lá, tá? Gente, durante esses relatos aqui, provavelmente talvez vai ter uns que eu não vou comentar, outros talvez eu irei comentar, mas eu vou tentar poupar o máximo a minha voz, porque eu já gravei um relato de 40 minutos, já gravei uma coletânea, e essa aqui é a terceira coletânea e eu pretendo gravar mais duas pra vocês. Porque esse final de semana eu vou estar lá na casa da minha mãe. E por mais que lá dá pra mim gravar, mas eu quero ir pra descansar, que já tem um tempo que eu não vou lá. Eu quero ir pra descansar, pra aproveitar meu tempo com ela lá. Então, provavelmente eu não vou comentar muito. E é isso, gente. Já falei demais. Bora aqui por esses relatos aqui sobre demoneias. E o primeiro relato é este aqui. A amante que destruiu meu lar. Olá, Mariana. Espero que você e todos do canal Sobrenatural estejam bem. Meu nome é Tá. Peço que mantenham em anônimo e os demais estão trocados. Gente, quando vocês não quiserem que fale o nome, eu peço que vocês não coloquem. Ou vocês deixa já em anônimo, né? Ou escreve antes aqui, porque a gente, na empolgação que a gente acaba falando. Apesar que aqui eu não falei o nome todo, então bora aqui. Voltando aqui, né? E o que eu vou contar aconteceu comigo no começo de 2021. Numa época em que meu casamento já estava por um fio. Eu e o Rafael, meu ex-marido, estávamos juntos há 15 anos. Estávamos juntos há 15 anos. Mas de uns tempos pra cá, ele tinha mudado completamente. Passou a tratar não só a mim, mas também aos nossos filhos com muita frieza e grosseria. Eu sempre lutei contra crises de ansiedade e ele sabia disso. Mesmo assim, parecia sentir prazer em me impressionar. A casa tinha que estar sempre impecável, e se ele encontrasse um simples copo fora do lugar, já começava a gritar e a nos humilhar. Até com o nosso caçula de apenas 6 anos, ele perdia a paciência. Quando ele saía para trabalhar, a paz voltava. Ele era motorista de ônibus interestadual, então passava dias fora, e nesse período conseguíamos respirar. Mas quando ele voltava, tudo recomeçava. Foi numa dessas voltas que percebi algo estranho. Nós tínhamos saído juntos, e no caminho de volta vi ele recebendo uma mensagem no celular. Ele sorriu de um jeito que não via há muito tempo, e não foi para mim. Perguntei o que era e ele desconversou e guardou o celular. Esperei ele dormir, peguei o celular e vi uma foto de uma mulher no perfil de quem tinha enviado a mensagem. As conversas ele já tinha apagado, mas eu senti que tinha coisa ali. Ou então, por que ele apagaria as conversas? No outro dia, esperei nossos filhos dormirem e fui confrontá-lo. Ele jurou que não era nada, que a tal mulher era chamada Giovana. Eu dei este nome aqui porque realmente eu não gosto dele. Era só a esposa de um amigo. E que de vez em quando
pedia uns conselhos para ele. Mas eu sabia que tinha algo a mais, algo errado. Não era só isso. Pouco tempo depois, meu filho mais velho, que frequenta uma igreja evangélica, me contou que o pastor havia dito que o inimigo estava tentando entrar dentro do nosso lar e que ele precisava orar muito. Eu, sendo espírita, decidi procurar ajuda no centro que eu frequento. Lá descobri que essa mulher tinha feito trabalhos espirituais para me separar do Rafael e enfraquecer nossa família. Desde então comecei a piorar fisicamente. Me sentia fraca, sem vontade de viver e acabei não conseguindo ir nem ao casamento do meu filho mais velho. Algo que até hoje me dói muito profundamente. As coisas só pioraram. Rafael parecia viver em transe, como se não tivesse mais alma. Nossa vida financeira, que sempre foi estável, desmoronou. E então veio o golpe final. Fiquei sabendo que ela não tinha só feito magia para nos separar, mas também para prender o Rafael a ela e até o próprio marido dela. Sim, ela é casada. E isso foi feito para que ambos se submetessem a ela. Deus é justo. E logo depois dele jurar pelos filhos que não tinha nada com ela, Rafael adoeceu gravemente. Perdeu partes dos movimentos das pernas, precisou de cirurgia e ficou manco. Para mim foi como um castigo, ou aviso ali do destino. As máscaras caíram. Ele realmente era amante dela. Pouco tempo depois, ele foi morar com a mulher. E adivinha? Ela largou ele e voltou para o marido, que aceitou tudo como se nada tivesse acontecido. Meu casamento acabou de vez. Fiz uma limpeza espiritual e comecei a reconstruir a minha vida. O Rafael quis voltar, mas eu não quis. A confiança entre nós dois foi quebrada. Mas nunca mais eu consegui confiar em homem nenhum também. E sigo assim até hoje. Certa noite, desesperada, saí andando sem rumo pelas ruas. Encontrei uma senhora de cabelos grisalhos que me olhou nos olhos e disse: "Você está perdida, filha. Volte para o centro." Ela segurou minha mão e então desapareceu ali na minha frente como um flash de luz. No centro descobri que ela era minha mentora espiritual. Depois disso, minha vida começou a mudar para melhor. Depois que voltei para esse centro. Hoje sigo cuidando dos meus filhos e tentando manter a paz em casa. Não guardo mais ódio, apenas pena. Porque no fim tudo o que a gente faz volta. Mais cedo ou mais tarde ele volta. Mariana, muito obrigada. Espero que você conte no canal. E peço desculpas pelos erros. Um beijo pra você. Eu que te agradeço. Um beijo aí pra você também. E tudo que a gente faz, né, pros outros sempre vai voltar pra gente. Mais cedo ou mais tarde vai voltar pra gente. Deixa eu só tomar água aqui, gente. Como eu falei, eu não vou comentar muito. E vou tentar aqui falar mais suave, mais baixo, para poder poupar aqui a minha voz. Então vamos aqui pro próximo relato, né? Que é este aqui. O sapo na barriga da minha mãe. Eu confesso que esse título me chamou muita atenção. Olá, Mariana, vou me manter anônimo aqui durante o relato. E se houver outros nomes, irei tentar ocultá-los, mas se tiver, já estará trocados. Pois o que eu irei contar é algo que, se eu ouvisse de alguém, duvidaria. E até hoje não consigo esquecer o que eu vi acontecer com a minha mãe. Não é algo que dá para apagar da memória. E tenho certeza de que não foi nada deste mundo, foi espiritual. Minha mãe sentia umas dores fortes, e em certos dias específicos, sempre nas segundas e sextas-feiras, a barriga dela ficava de um jeito assustador. Inchava tanto como se estivesse grávida de 9 meses. Era tão grande, tão dura, que chegava a deformar o corpo dela. Mas quando fazíamos exames, não aparecia absolutamente nada.
Ela chegou até a fazer 2 ressonâncias no mesmo dia, em momentos diferentes e lugares diferentes, e ambas mostraram que não havia nada. Era como se o que acontecia sumisse quando alguém tentava provar. Fizemos vários ultrassons, fomos em vários médicos e sempre não tinha nada. Foram muitos meses sem respostas, até que, já desesperado, perguntei a conhecidos sobre algum tratamento espiritual, pois os médicos já não resolviam. Foi quando me indicaram um pai de santo, muito respeitado na região. Fui até ele, primeiro sozinho. Ele pediu que eu comprasse um vestido branco, liso, até os pés, para minha mãe usar. Disse que queria ver ela pessoalmente e marcou já no outro dia. No dia marcado, fomos minha mãe, meu pai e eu. Chegamos e encontramos várias pessoas esperando. Mas assim que ele nos viu, nos passou na frente de todos, dizendo que o que a minha mãe tinha era muito grave. Já numa sala, pediu que a minha mãe vestisse o vestido e deitasse sobre uma esteira no chão. E ele foi extremamente respeitoso, pediu licença e começou a passar as mãos sobre a barriga dela, por cima do tecido. Depois de alguns minutos, olhou para mim e para o meu pai e disse, com toda certeza, isso aqui é feitiçaria. E que não era qualquer tipo de feitiçaria, era de alguém que queria realmente a morte da minha mãe, mas que antes de tudo queria que ela sofresse. Ele pediu que a minha mãe tirasse a calcinha e ficasse só com o vestido. Confesso que nessa hora estranhei. E meu pai também começou a perguntar por quê. Ele não explicou, disse que era só para ela fazer isso. Ele pediu para que eu e meu pai se afastasse também dela, que nós ficássemos com um pensamento firme e que desejasse o bem para minha mãe, que ela melhorasse naquele momento. Ele começou a rezar e a falar palavras que eu não conhecia. E outra coisa, ele também não tocava nela. Minha mãe chorava de dor, porque aquele dia era uma sexta-feira. A barriga dela estava no auge do inchaço. O pai de santo pediu que ela fizesse força, como se estivesse prestes a dar à luz. Meu pai, nervoso, perguntou se aquilo poderia matá-la. O pai de santo garantiu que não, e disse que se algo acontecesse com ela, ele se responsabilizaria. E minha mãe fazia uma força descomunal, como se realmente estivesse prestes a dar à luz. E de repente, minha mãe deu um grito desesperador, e das partes íntimas dela saiu um sapo. Mas não era um sapo comum, era grande, quase do tamanho de um bebê mesmo. Ele estava todo sujo, com riscos e símbolos estranhos no corpo, como se fossem inscrições com algo escuro. O animal caiu no chão e imediatamente começou a pular, tentando subir pela parede. Meu pai instintivamente quis matá-lo, mas o pai de santo gritou, disse para não encostar nele. Disse que ele morreria sozinho. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o sapo chegou o mais alto que pôde, quase na metade da parede, seu corpo pareceu inchar e ele explodiu. Ficou apenas uma gosma nojenta e preta no local. O pai de santo então olhou para o meu pai e falou algo que me fez gelar meu sangue e me deu muita raiva. Ele disse assim: a responsável por isso está mais perto do que você imagina. Foi sua amante que fez. Minha mãe, mesmo fraca, ouviu e confirmou que já sabia que ele tinha um amante e que ela sabia quem era também. Os dois começaram a discutir ali. Eu precisei intervir. Pedi para que ele se respeitasse e respeitasse aquele local e principalmente aquele senhor que tinha acabado de salvar a vida dela. Que aquele lugar não era lugar de briga, que se quisessem discutir, discutiriam em casa. Minha mãe pediu para que o pai de santo devolvesse tudo para quem fez, mas ele respondeu que não precisava, esse tipo de mal volta sozinho.
mas cedo ou mais tarde ela iria pagar. E assim acabou. A mãe, embora ainda muito magra, já se levantou muito melhor naquele dia. Continuou o tratamento espiritual por um tempo e decidiu se separar do meu pai. Acho que naquele tempo foi uma das melhores decisões que ela tomou. Eu nunca mais falei com ele também, só ouvia notícias pelos meus irmãos. Anos depois, descobri que a tal amante, que ele tinha ido morar junto, engravidou diversas vezes, mas nunca conseguiu ter um filho vivo, ou perdia durante a gestação, ou nascia morto. Talvez tenha sido coincidência, talvez não. Eu particularmente acredito que foi a resposta de tudo o que ela fez para minha mãe. A lei do retorno, ela existe e ela volta uma hora ou outra. Mas sinceramente acho que nem isso foi suficiente para pagar o mal que ela nos causou. Mariana, este foi o meu relato. Não sei se irão acreditar, mas isso realmente aconteceu. E eu, infelizmente, presenciei tudo. Termina aqui o relato dele. Muito obrigada, um beijo aí pra você. E, gente, que loucura! Eu dei até uma pausa aqui. Como assim? Tipo, saiu um sapo da barriga da mulher, tipo, literalmente, ela deu uma luz ali, um sapo. A amante fez isso, porque eu já vi relatos de sapo com a boca costurada, coisa do tipo. Mas isso aí, gente, eu tô chocada com esse relato aqui também. Que isso? Porque, gente, como eu falo aqui pra vocês, eu nunca leio o relato todo. Esse aqui eu nem cheguei a ler, eu só peguei o título aqui, achei interessante. E tô lendo aqui com vocês. Praticamente todos aqui eu tô lendo aqui diretamente com vocês. Mas bora aqui pro próximo relato, que é este aqui. Demoneia existe. E eu fui uma. Oi, Mariana, espero que você esteja bem. Faz mais ou menos um mês que conheci seu canal. E até participei daquela votação que você fez para escolher o título de um vídeo sobre pessoas ruins. Lembro que a opção Demoneia estava ganhando. E quando vi, pensei, talvez eu tenha sido uma delas. É por isso que já quis te enviar este relato com esse título. Hoje vou contar algo que até agora poucas pessoas sabem. É pesado. E eu sei que muita gente vai me julgar. Mas eu cheguei num ponto da minha vida em que ou eu fazia algo ou eu iria enlouquecer de vez. Desde que nasci, minha mãe me odiou. Não sei por que me teve. Passei minha infância inteira sendo humilhada de todas as formas possíveis. Fui abusada mentalmente, verbalmente e sexualmente. E não era só por ela. Minha mãe trazia homens para dentro de casa e me obrigava a servir como moeda de troca para conseguir o que ela queria. Desde meus 7 anos, eu fui prostituta dela. Gente, teve vezes em que ela me queimou com cigarros, outras em que me entregou a estranhos como se eu fosse um simples objeto. Eu não vou entrar em detalhes, porque só de lembrar já me sinto mal. Mas digo isso para que vocês entendam. Não foi algo pequeno, foi um inferno que eu vivi ao lado dela. Cresci com o pavor das pessoas. Hoje sou depressiva, vivo em crise de pânico e me sinto constantemente vulnerável. Um dia percebi que não aguentava mais. Eu precisava acabar com aquilo tudo. Nem que para isso fosse preciso acabar com ela. Procurei por meses alguém que fizesse uma magia para o mal, uma magia para a morte. E aprendi rápido que não é qualquer centro que aceita. Centros sérios de Umbanda não mexe com esse tipo de coisa. Foi difícil encontrar, mas encontrei um homem que aceitava trabalhos para a morte. Mesmo assim, ele questionou: é sua mãe? Tem certeza disso? Não entrei em detalhes, era doloroso demais. Ele então tirou um baralho, parecia tipo um tarô. Eu não tenho certeza, eu não conheço muito bem. E sem que eu falasse nada, começou a descrever toda a minha vida. Falou dos abusos, das humilhações, das coisas horríveis que ela me fez, até crimes.
Diz que a minha mãe já tinha se envolvido com muita feitiçaria, que tinha causado separação de casais e até mesmo matado gente, envenenando ou colocando coisas na comida. Ele explicou que mesmo fazendo trabalhos para a morte, precisaria consultar as entidades. Se elas aceitassem, o feitiço seria feito. Se não, não haveria o que fazer. No fim, as entidades aceitaram. E foi feito ali um ritual. E eu continuei morando com a minha mãe, porque a casa era dela e eu não tinha para onde ir. Os dias foram passando e ela começou a sentir fortes dores na cabeça, a ponto de ter que ir parar no hospital. Nunca tinha sido doente, mas agora estava ficando cada vez mais fraca, até que um dia não levantou mais da cama. Eu cuidei dela, não por carinho. Eu fazia o mínimo possível. Dava comida, levava ao banheiro quando ela pedia, mas a deixava sofrer. Ver aquela mulher que tanto me fez mal, definhando, para mim era como um acerto de contas. Ela estava emagrecendo, perdendo a voz, e foi assim até morrer. E não tinha tratamento que curasse ela. Lembro que no dia que ela faleceu, minutos antes, ela me pediu perdão. Disse que precisava disso para seguir em paz. Mas eu não estava pronta e não perdoei. Disse a ela que se para ela descansar precisava do meu perdão, ela iria ficar sofrendo e vagando. Mariana, hoje sei que talvez eu poderia ter até perdoado, falado da boca para fora, mas não seria sincero e ela ficaria desse mesmo jeito. Hoje eu acredito muito em Deus e na espiritualidade. Sei que vou pagar pelo que eu fiz, mas também sei que não tinha mais forças para continuar sendo abusada, humilhada e usada. Hoje tenho 24 anos, me mudei de estado, vendi aquela casa e comprei uma nova nesse estado. Estou tentando seguir com a minha vida. Alguns vão me condenar, outros talvez entendam, mas eu sei o peso que carrego e a paz silenciosa que senti no dia que ela fechou os olhos para sempre. Ali eu tive certeza que não sofreria mais. Obrigada, Mariana. Termina aqui o relato dela. Um beijo aí pra você, muito obrigada. Você foi uma guerreira. E por mais que você fez aí algo pra sua mãe, algo assim que levou ela à morte, né? Você acredita que você foi uma demonéia? Sim. Você foi, mas a sua mãe foi muito mais. Sua mãe foi, eu acho que nem o próprio diabo, né, chegaria aos pés dela. Seria tipo aquela mulher lá, gente, a Escoela, que até o próprio diabo ficou com medo dela no final da história. E eu acredito que a sua mãe seria esse tipo de pessoa. Não é a primeira história que eu ouço assim. Não são histórias também que eu gosto de estar contando, né? Porque aqui, ó, 7 anos, né? 7 anos era abusada mentalmente, fisicamente e sexualmente, né? Aqui, ó, ela fala aqui, ó, desde meus 7 anos eu fui a prostituta dela. Ela me queimou com cigarros, me entregava a estranhos como se eu fosse um objeto. E aí que eu te pergunto, pra que tem filho então, se não vai dar amor, se não vai dar carinho? Tem tantas mães, né, que perdem seus filhos e eu não entendo isso, gente. Já tentei entender, mas tem tantas mãezinhas aí que perdem seus bebês ou seus filhos já adultos e, tipo, é uma mãe amorosa, uma mãe que tá ali pro que daí vier. E aí uma praga dessa aqui tem o filho pra fazer isso, pra maltratar, né? Ai, gente, eu não entendo. Mas vamos aqui pro próximo relato. Acho que esse aqui é o último relato. É este aqui, A Vizinha do Mal. Oi, Mariana, meu nome é Ana Luísa e o que eu vou te contar aconteceu há uns 3 anos. Quando a gente se mudou para este bairro, eu e meu marido ficamos muito felizes. Era um lugar tranquilo, com vizinhos muito simpáticos.
parecia perfeito para recomeçar a nossa vida. Pouco tempo depois conhecemos o casal que se mudou para o lado da nossa casa. Gente boa demais. Animados, daqueles que você já se apega logo na primeira conversa. Durante uns 6 meses, nossa amizade foi quase diária. Um visitava o outro, jantávamos juntos, trocávamos favores. Era tudo normal, até que eles se desentenderam com a vizinha da frente. Uma mulher já de idade, mas conhecida no bairro por um histórico nada bonito. Diziam que ela já tinha colocado veneno para cães e gatos de ruas diversas vezes. Alguns vizinhos até chegaram a chamar a polícia antes, mas nunca conseguiram provar nada. Ela vivia sozinha, era carrancuda e raramente trocava 2 palavras com alguém. Só sabia xingar e se desentender com todos. A confusão começou numa tarde. O casal de amigos tinha um cachorro muito dócil, um pastor alemão, que foi criado com eles desde pequeno. E eles costumavam soltar ele para dar uma volta pelo bairro. Ele dava a voltinha dele, fazia as necessidades e voltava sozinho. Neste dia, o animal passou na calçada dela enquanto ela varria. Por alguma razão que só Deus sabe, ela desceu o cabo de vassoura no coitado do cachorro, como se estivesse espantando um bicho selvagem. Se fosse eu ia lá, pegava a vassoura e quebrava na cabeça dela também para ela aprender. Os donos viram a cena. A briga foi feia, com grito, xingamento dos 2 lados. E a velha não gostou nem um pouco de ser confrontada. Foi depois desse dia que as coisas começaram a desandar. Primeiro, eles começaram a ficar doentes com frequência. Dores fortes, febre, cansaço extremo. Mas os médicos nunca encontravam uma causa. Depois veio a maré de azar. Perderam o emprego, o carro novo estragou e qualquer plano que fizessem dava errado. Era como se uma maré de azar estivesse estacionado sobre a vida deles. Eu e meu esposo somos espíritas e percebi que havia algo errado. Mesmo eles sendo evangélicos, a gente sempre respeitou as crenças um do outro. Mesmo eles sendo evangélicos, a gente sempre respeitou as religiões um dos outros. Então, um dia convidei para irem conosco ao centro espírita. Eles aceitaram, porque também já não havia mais o que fazer, eles estavam sem saída. Na primeira consulta, o médium revelou o que eu mais temia. Aquela vizinha tinha feito um trabalho pesado contra eles. O motivo, vingança pela briga, e segundo o espírito que se manifestou, ou melhor, a entidade, pura inveja da felicidade dos 2. Descobrimos também que ela era uma espécie de feiticeira antiga, dessas que conhece rituais perigosos. O pior foi saber que ela havia jogado terra de cemitério no telhado da casa deles. Segundo o médium, aquilo estava sugando também a energia vital dos 2 e a intenção era trazer morte ali para eles. E isso também trazia doenças e atraía desgraças. A recomendação foi clara. Precisavam de limpeza espiritual e física também no local, ou seja, na casa. Meu marido se ofereceu para ajudar e jogamos água e queimamos o material que recolhemos longe dali. No centro, eles passaram por várias sessões de limpeza, enquanto na igreja eles faziam orações constantes. Foi um processo longo, mas aos poucos começou a melhorar. Alguns meses depois, eles estavam com a saúde recuperada. Arrumaram novos empregos e voltaram a sorrir. Pareciam que a maldição tinha sido quebrada. Mas a história da vizinha não terminou aí. Um morador da rua instalou câmeras de seguranças. E numa madrugada, uma delas filmou a velha colocando algo na comida de um cachorro de rua, que este mesmo vizinho cuidava. E o cachorro morreu. E essa foi a prova suficiente para que a polícia finalmente agisse. Ela foi presa, mas não por muito tempo, mas o suficiente para virar assunto em todo o bairro. Depois disso, virou alvo de críticas e isolamento. Pressionada, acabou se mudando às pressas ali do bairro. Hoje aquela casa está vazia, a casa onde ela morava. Ninguém para lá.
Mariana, este foi o relato, espero que você traga no seu canal. Irei ficar muito feliz. Um beijo pra você. Um beijo aí pra você, muito obrigada. Ai, gente, eu detesto ler também relatos que trazem, assim, maldade com animais, principalmente cachorros, gatos, todos os animais, né? Mas, assim, ai, eu não gosto, né? Mas aqui a gente tem, né, praticamente, não é, como eu posso dizer, não é a vizinha do mal, né? Uma bruxa, uma demoneia aí mesmo, né? Ela fazia maldade com as pessoas e fazia com os bichinhos, né, que não tinha ali como se defender. Nossa, que raiva que dá. Mas, assim, terra de cemitério, gente, não é brincadeira. Minha avó até contou um relato pra mim. Eu acho que já tem aqui no canal, numa coletânea, né, da minha família. Vou ver se hoje, seu animal, eu até gravo o restante da coletânea aí pra vocês. Ou eu deixo pra gravar lá na roça, talvez. Mas o ruim é ter que levar as coisas pra gravar lá. Mas a minha avó falava que ela conhecia as duas mulheres lá. Uma colocou terra de cemitério na janela ali da casa da outra e a outra passou um tempo e morreu. Dizem que segundo a essa terra de cemitério. Ou seja, gente, não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Atrai coisas ruins, né? E muitas vezes até a morte mesmo da pessoa ali, né? Então, assim, melhor não mexer, porque também vai voltar pra você. Se você acha, eu vou fazer e a pessoa vai morrer e vai ficar por isso mesmo, não. Uma hora vai voltar pra você também. Gente, é isso. Essa foi a coletânea, a primeira coletânea aí sobre demoneias, né? Com o nome oficial aí, Demoneias, né? E espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí do like, compartilhe aí com seus amigos, se inscreva também se você não é inscrito e ative o sininho, né? Pra não perder nenhuma novidade. Até mesmo você que já é inscrito e não ativou o sininho aí, ative ele aí, porque isso vai ajudar o YouTube a te entregar vídeos novos aí do canal. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, aproveitar que eu lembrei, eu tô tentando postar, gente, 2 vídeos por dia, porque tem uns vídeos aí um pouquinho maiores, tipo até 18, 20 minutos, 30, 40, então eu vou tentar trazer eles aqui separados. Porque quando a gente lê vídeo muito extenso e depois vai pegando os outros picados, a gente vai perdendo ali o sentido do que a gente tá lendo, a gente vai confundindo. Aí eu prefiro trazer separado aqui pra vocês. Então é isso, se tiver algum relato pra me enviar, o e-mail tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui no finalzinho. E até o próximo vídeo.